Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, atendendo você, o Luiz França, Campinas, São José. Parabéns pela escolha dos componentes, pelo nível do debate. Obrigado, Luiz, pela participação. Para o imposto de renda, não seria justo a despesa com educação ter o mesmo tratamento da despesa com saúde? Bom, repetindo, então na educação tem esse limite hoje, né? Tem esse limite. E na saúde não há limite. Esse limite está sendo transposto através de uma manifestação judicial. Então fica aqui o alerta aos interessados que promovam. Aí sensibilize a sociedade, sensibilize os políticos que fazem as leis e que encontrem uma solução. Eu acho que a saúde é tão importante quanto a educação. Então vamos... Quer dizer, então, se a esposa, dependente, se a esposa faz uma cirurgia de prótese, coloca um prótese de silicone e a filha botou também, e aí pode, apresenta a nota, não tem limite. Aí os filhos estão na faculdade, tem limite. Aí é problema de estética, eu teria que ver o aspecto... Ah, mas daí os caras fazem um esquema ali de estética, reparadora, não sei mais o que. Isso que o doutor Irã está colocando, enquanto não há legislação que ninguém provocar, libere, vamos dizer assim, essa tributação sobre a educação, ou seja, existe um limite máximo para deduzi-las, as despesas de educação, enquanto isso o contribuinte tem o recurso o judiciário está aí à disposição. Judicial, se provoca o judiciário, o judiciário vai dar o retorno. Eu peço a atenção dos senhores, aqui ainda o Luiz diz o seguinte: os componentes da mesa não consideram os gastos públicos e com o pessoal como motivadores da demanda agregada da economia, aquilo que o senhor estava comentando há pouco também, né? Mas veja bem, até se discute agora nos Estados Unidos mudar o conceito de Estado mínimo e maior intervenção do Estado na economia, ou mais dinheiro do Estado. Devido à necessidade, né? Mas veja bem, isso não vai contra a tese que eu defendo. Eu quero o Estado necessário. Sabe, que o dinheiro que sobre daí seja usado na infraestrutura, na educação, na saúde, em tudo isso. Mas eu acho que sem ferir os direitos, aliás, possibilidade de agregar melhores salários com essa tese que eu defendo para os funcionários atuais. O telespectador tem razão. Na equação da demanda agregada, o Y famoso, a renda, a economia, você tem C, consumo, I, investimento e T, tributos. Ou seja, ou você consome, ou você investe, ou você paga para o governo no que consome os tributos. E isso é 37%. Então, realmente, é um peso forte em cima da economia. O Cláudio, no Pantanal, por que o OAB e o Ministério Público não se reúnem para acabar com a sonegação no combustível? A Fazenda sabe quem sonega. Tem posto no centro que deve mais de 3 milhões à Fazenda. Precisa de punição. Inclusive, hoje tem os núcleos setoriais de fiscalização, enfim. A Fazenda sabe quem sonega? Alguma coisa sabe. Eu me digo envergonhado com isso porque eu fui diretor da Administração Tributária do Estado até dezembro, né? Nós progredimos muito nisso. Só no álcool nós perdemos 3 milhões de ICMS por mês em Santa Catarina. Nós temos um serviço de inteligência que está bem adiantado, houve prisões em cima disso. Outro dia, no mês de março, agora, se eu não me engano, atiraram no carro do fiscal, coordenador do grupo de combate à sonegação dos combustíveis, tiraram em Indaial, em Itajaí, desculpe. E mesmo assim, aqui vale um alerta. Desculpe a grosseria, esses picaretas se valem ainda da boa-fé de políticos corretos para tentar defesas. Nós cancelamos inscrições estaduais de contribuintes dessas empresas e eles vão lá como se fossem as pessoas mais corretas, mais cumpridoras dos seus deveres e se valem desses políticos que são corretos e desavisadamente vão pleitear direitos para essas empresas. Muito bem. Aqui o Ricardo no Campeche, sul da ilha, o país não é sério. Um imposto no modelo CPMF, com alíquota menor, iria resolver boa parte do problema. Na sonegação, imagino, né? É o que defendemos. A Carla diz o seguinte: como explicar que o Brasil, tendo uma carga tributária elevadíssima, possui a pior prestação de serviços públicos? Esse é o drama, né, Carla? Educação fiscal, esse é o caminho. E boa gestão, né? Boa gestão, mas a educação fiscal prega isso, Renato. A educação fiscal é mão dupla. É o que o contribuinte anterior falou, não somos sérios o suficiente para escolher os melhores tributos e o que ela constatou de fato. Temos que arrecadar melhor e gastar melhor. O Ricardo, no Saco dos Limões, a única categoria que paga o imposto de renda direito é a de funcionário público que tem desconto na fonte. Todo assalariado. Todo assalariado, né, Ricardo? Todo assalariado. Bom, aqui o seguinte, rapidamente, o Conselho Estadual do Contribuinte funciona? Funciona.
E, na verdade, ele é bom para o contribuinte. Está em defesa do contribuinte ou da sociedade? Não. Ele é imparcial. Nós temos paritário em segundo grau. Primeiro grau são técnicos da Fazenda, fiscais. Em segundo grau é paritário, a representação privada e pública, né? E o que ele faz? Ele abrevia o julgamento, porque como ele não tem uma carga grande como o judiciário, ele é o contencioso da mesma forma que seria no judiciário, só que administrativamente e com mais agilidade. Então ele é bom para o contribuinte, é bom para o Estado. Você vê a curiosidade, ele funciona, o Conselho de Contribuintes no âmbito federal, que é órgão do Ministério da Fazenda, não é órgão da Receita. Sim. Né? As delegacias de julgamento, sim, são internas à Receita. Na matéria de denúncia espontânea, por exemplo, o contribuinte vai lá e paga espontaneamente o seu tributo. Ele teria que pagar uma multa. Esse Conselho de Contribuintes Federal reconhece que essa multa não é devida, no âmbito administrativo do próprio Ministério da Fazenda. O Judiciário não tem reconhecido da mesma maneira. Olha só. Vê que interessante. Então, quer dizer, o Judiciário, que deveria ser o obrigador das questões, né, de defesa do cidadão em geral... Mas é questão de interpretação do direito, né? Mas para ver uma como tese funciona. Polêmica, né? Estou reforçando só o seu argumento no sentido que funciona, porque no âmbito federal, eles estão fazendo valer um direito contribuinte que o Judiciário não está fazendo valer. O senhor acha que o imposto de renda é Robin Hood? É tido como o imposto Robin Hood, porque ele pega da massa que tem maior poder aquisitivo e distribui em forma de benefícios, de serviços, educação, saúde, né? O produto da arrecadação. Agora, o que é feito inadequadamente talvez seja, né, o atendimento que é prestado à sociedade em forma de educação pública e em forma de saúde pública. Mas que ele é o tributo considerado como tributo Robin Hood. Que ele tira do maior para dar para o menor. Exatamente. É isso? E nós temos aqui, eu trouxe bem a propósito dessa nossa conversa, um manual de 1989, Olha fazem só. 20 anos. Isso então, aqui é um portanto, documento histórico, hein? histórico. Época do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele ia da alíquota 0 a 45%. Então, era muito mais progressivo do que o é hoje. 45% contra o máximo de 27,5% hoje. Isso, E exatamente. corroborando o entendimento do colega, nós diríamos, com base no estudo que fizemos, que com o que nós propusemos aqui no nosso projeto de novo sistema tributário, o cidadão que tivesse uma renda anual de R$100 mil, Renato, R$100 mil, ele pagaria a título do IMF que propomos, que é arrecadado nos mesmos moldes da CPMF, mas não é CPMF. É um tributo permanente, tornado imposto. Ele pagaria R$840. E na atual tabela, ele pagaria, segundo o que nós aqui verificamos, na casa dos R$20.914. Então, façamos a conta. Quem é que prefere pagar R$20.914 a pagar R$840, arrecadando-se o mesmo tanto? Mas, doutor Klaus... Arrecadando-se o mesmo tanto. E aí, acima dos 100 mil, trabalhar-se-ia com essas faixas progressivas que o colega doutor bem... Klaus, eu volto a insistir, Renato, volto a insistir. Se alguém pagar menos, outro alguém vai ter que pagar mais na sistemática atual. Não necessariamente, porque eu estou falando de um tributo que incide sobre uma base mais ampla. Veja bem, existe uma demanda de receita para os órgãos públicos, para os entes públicos. Mas não tenha hoje. dúvida. E se você mudar, diminuir de alguém, você vai ter que cobrar de outro. Da movimentação bancária. Por isso, não, mas veja Pela bem. qual passam 5 PIBs. Não, mas o espírito, a filosofia que eu estou querendo colocar. Se você hoje diminui a carga tributária de alguém, existe a demanda, você vai cobrar de outro. De quem não De uma está forma ou de pagando outra. também. E tudo. Mas isso já está provado que muitas vezes não tem funcionado. Então, volto a defender. O caminho tem que ser de mão dupla e, especialmente, nós temos que trabalhar na qualidade dos gastos públicos, senão não reforma tributária de forma nenhuma, de modelo nenhum, vai resolver o problema do Brasil. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos. Hoje, no Conversas Cruzadas, aqui na TV Com. Nesta terça-feira, o Conversas Cruzadas discute a necessidade da realização e avaliação das políticas públicas em saúde. A gente não estava falando agora há pouco aqui que o problema não é apenas a carga tributária elevada, e sim a contrapartida, que não há em qualidade de serviços públicos. Esse é o nosso assunto para amanhã, às 10 da noite, aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Quem decide e tem opinião, assiste. Boa noite.